começar, tema novo que nós não trouxemos ainda aqui, vou morar sozinho, vou morar sozinha, como é que eu devo organizar minhas finanças? Pois é, vejam que legal, eu recebi aqui, através das nossas redes sociais, essa sugestão de tema, mas achei tão legal que falei, vou levar lá para minha audiência. Quero morar sozinho, como devo organizar minhas finanças? Aí esse tema é interessante, porque serve tanto para pessoa jovem, que tem aquela ânsia de independência e quer morar sozinho, mas tem pessoas um pouco mais velhas também, que às vezes descasaram, às vezes perderam o seu companheiro, sua companheira, tanto homem quanto mulher, e estão precisando morar sozinho agora, morar sozinho novamente, talvez até já tenham morado sozinho em uma outra oportunidade da vida. Então, vamos falar sobre essa questão que envolve, em grande maioria, o público jovem, mas pode também envolver pessoas com mais idade. E o desejo da própria independência é muito normal. E muitas vezes a pessoa precisa mesmo morar sozinha devido a questões de trabalho e questões de estudo também. Às vezes tenho clientes que estão justamente na fase de estudos e que precisam também morar sozinhos. Então, esse tema de hoje vai atender diversos tipos de público e eu achei que valia a pena trazer aqui para nosso espaço de falar sobre finanças pessoais e planejamento financeiro de forma descomplicada. Sou Evanilda Rocha, consultora financeira há mais de 18 anos. Estou me apresentando para quem está chegando aqui pela primeira vez. Vamos lá? Eu trouxe aqui uma informação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com dados de 2019, que cerca de 11,7 milhões de pessoas vivem no nosso país sozinhas. Então, esse volume de 11 milhões,7 corresponde a mais de 16% dos lares brasileiros. Então, é uma porcentagem interessante e vai valer a pena falar sobre isso, porque muita gente se encaixa, se enquadra aqui nessa pesquisa do IBGE. Mas tem uma outra pesquisa também que quero compartilhar com você, que é do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e também a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Mostra que 8 em cada 10 pessoas que moram sozinhas, 8 em cada 10 pessoas não se planejaram financeiramente para viver sozinhas. Olha, 79% das pessoas que moram sozinhas não se planejaram para viver sozinhas. E 34% delas afirmam que muitas vezes elas ultrapassam o orçamento delas justamente por morar sozinhas. Então, olha lá, é muito importante que você, morando sozinho ou não, que você preste atenção aí no seu orçamento para que ele fique em dia. Mesmo que nós estamos falando hoje, especialmente para o público que tem intenção de morar sozinho, eu acho que todo mundo pode aproveitar a live de hoje. Então, eu vou contar para você hoje o que é necessário levar em conta na hora de montar um orçamento antes de sair de casa. Então, essa etapa é muito, muito importante para você fazer uma mudança segura sem prejudicar o seu bolso. Vamos lá? Eu sempre recomendo que quem assiste meus vídeos, minhas lives, que venha com papel e caneta. Para quê? Para anotar as ideias principais, porque sempre nós damos um passo a passo, nós explicamos como fazer, damos ideias, sugestões, e é legal você anotar para você não esquecer depois, né? Porque às vezes acontece isso, a memória às vezes faz isso com a gente, e você esquece de anotar aí uma ideia que pode ser bem legal aí para o seu orçamento e para o período que você está vivendo. Como é que você vai montar um planejamento para morar sozinho? Então, o que mais impacta na vida de uma pessoa que pretende morar por conta própria
São justamente as finanças. E dentro dessas finanças, o item principal é a reserva. Pois é, aquela famosa reserva financeira que você precisa ter, especialmente se você planeja morar sozinho, porque essa reserva evita que você passe apuros, que você passe por apertos financeiros. Então, o primeiro ponto aí da nossa história toda é você montar a sua reserva para você fazer a mudança. Mas eu tô falando mudança de levar os móveis só não, né? Reserva mesmo para você ter dinheiro guardado para imprevistos nessa fase nova aí que você vai começar a viver. Outro ponto é você definir o imóvel e a região onde você vai morar. Não sei que região você vai escolher, mas eu estou em São Paulo, capital, e aqui tem imóveis de todo tipo. Há muito tempo atrás, quando eu vim morar em São Paulo, logo depois que eu terminei a faculdade, vim morar para cá, esses hoje chamados estúdios tinham outro nome. Eram pequenos apartamentos, não sei nem se fala isso hoje em dia, que é você morar em kitnet, que é um apartamento bem miudinho, bem pequeno, que acomoda uma ou duas pessoas só. Hoje se fala em estúdio, né? Se fala assim, como se diz, com a boca cheia, com uma coisa muito chique. Mas são apartamentos muito pequenos. Mas existe também, especialmente na região onde eu tenho aqui o escritório, que é a região sul da capital de São Paulo. Então você precisa definir o imóvel que você vai morar. Pode ser uma casa, pode ser um estúdio, pode ser um apartamento. Então, o tipo de imóvel e a região onde você vai morar. Partindo aqui da cidade onde eu moro, que é a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina, tem imóveis e bairros de todo tipo, de toda categoria, de todo valor. Então, você precisa definir onde você vai morar. Em São Paulo, especialmente pelo tamanho da cidade, se leva muito em consideração onde você vai morar em relação a transporte. Se você tem um acesso bacana para transporte público. Então, isso você precisa ver também. E o padrão de vida que você vai levar. Porque quando você mora, especialmente com família, com seus pais, você pode até contribuir com a família, com as despesas da família de uma certa forma. Mas quando você for morar sozinho, você vai estar por conta própria. Sozinho ou sozinha, você vai morar por conta própria. Então, você vai precisar definir onde você vai morar, que local e que padrão você terá. Isso é muito importante. Aqui em São Paulo, por exemplo, ok, a vida está muito... Os valores são caros, acho que no Brasil inteiro. Mas aqui em São Paulo, que já é uma cidade cara, você vai encontrar apartamentos mais caros e menos caros. Regiões mais caras e menos caras. Então, acredito que isso vale para qualquer pessoa em qualquer lugar desse Brasil aqui. Então, você precisa definir onde você vai morar, ver a localização também do padrão, né, de moradia que você vai querer, e também se tem essas facilidades de condução de transporte público se você não tiver carro. E mesmo se você tiver carro, moto, bicicleta, você tem que ver tudo no seu entorno se vai facilitar para você esse local onde você está, usar o meio de transporte que você quer usar. Então, aqui você precisa pensar na região que você vai escolher que atenda às suas necessidades. Então, se essa região vai estar mais próxima do trabalho ou não, e se tem supermercados com bons preços. Aqui na minha região eu tenho supermercados com preço bem alto, mas tem também supermercados com preços populares. Então, dá para fazer aí um mix. Outro ponto que é importante aqui para a pessoa que vai morar sozinha é que você vai precisar criar novos hábitos. Por quê? Quando você mora em família, você já tem certos hábitos que a família já tem. Uma certa rotina que você já tem lá em família. Agora, quando você vai morar sozinho, quando você vai morar sozinha, a rotina quem estabelece é você. Ali você pode falar assim, Ivanildo, eu quero me ver livre mesmo de rotinas. Eu não quero saber de rotinas. Então eu preciso te dizer que isso não existe, que você vai ter que cuidar de você.
a pessoa mais importante que você vai cuidar é você mesmo. Então, você vai precisar deixar suas contas em dia, você vai precisar ter armários e geladeira com alimento, porque você vai precisar, muitas vezes, você pode dizer para mim, não, eu como na rua. Ok, mas às vezes você pode necessitar de fazer lanches, de ter alguma refeição em casa. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito cara, comer fora tem um custo enorme. Ok, muitas pessoas têm aquele vale-refeição que a empresa onde eles trabalham oferece. Mas mesmo assim, vai valer a pena você saber o mínimo de você cuidar da sua alimentação para reduzir custos. Hoje está muito fácil, né? Porque o que tem de programa de TV de alimentação, o que tem aí, o Google é fabuloso. Você clica lá no Google e pede a receita que você quer, aparece rapidinho nas suas mãos. Aliás, nas suas mãos não, diante dos seus olhos. Então você precisa cuidar dos seus custos. Então essa nova rotina tem a ver os cuidados com você, os cuidados com o seu orçamento e seu bolso também. Outra coisa, você vai ter gastos mensais que você vai precisar prestar atenção. Ok, muitos jovens que eu já atendi, eles dizem para mim, Ivanilda, eu já sou responsável pela minha vida, eu já cuido mesmo do meu dinheiro, eu já cuido mesmo de mim. Ótimo, fantástico. Mas tem gente que não cuida. Vou dar um exemplo para vocês, e um exemplo muito divertido até. Eu atendi um casal, marido e mulher, relativamente recém-casados. Eles vieram até aqui para Rio, mas isso foi antes de pandemia. Vieram até o escritório porque o marido estava sem dormir. A esposa até falou, Ivanilda, ele está preocupadíssimo com as contas. O que aconteceu? Eles eram recém-casados, já tinham voltado da lua de mel, e aí tinha muita conta para pagar. O que aconteceu? Eles não se planejaram para o casamento, e aí aconteceu que não adiaram nada, fizeram festas, aquilo tudo normal, que todo mundo sonha em ter festa no casamento, receber convidados, e eles viajaram no lua de mel quando voltaram, mas tinham eram 2 salários antes do casamento, mas a noiva foi demitida antes do casamento. Então passaram a contar só com o salário. E outra coisa também, eles não estavam envolvidos com as rotinas de um casal. E a esposa falou assim, Ivanilda, nós tivemos que fazer compra do mês. Nós nunca tínhamos feito compra do mês, ela confessou. Nós nunca tínhamos feito compra do mês, porque os dois, cada um morava com a sua família, né? Ainda tivemos que fazer a compra do mês e gastamos muito dinheiro. Aí eu dei uma risada, né? Aí ela me falou assim, Ivanilda, eu nunca tinha casado antes. Aí a gente começou a dar risada, todo mundo junto. Mas olha que coisa, eles não tinham se planejado, nem tinham pensado na compra do mês. Que são as rotinas, né? Você pode falar para mim, Ivanilda, eu não compro tudo para o mês inteiro. Ok, você compra a cada 15 dias, você compra a cada semana, não importa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que você tem que ter alguma coisa na sua casa, produtos de limpeza, sabão em pó, detergente, sabonete, papel higiênico, normal da vida. E assim, esse casal falou isso para mim, a esposa, Ivanilda, eu nunca casei antes, é meu primeiro casamento. E a gente começou a dar risada. Mas são gastos de uma rotina, que é rotina de todo mundo. More você em família ou não. Então, tem um pulo do gato aqui, tem uma coisa bacana que você pode fazer antes de você ir morar sozinho. É você começar a prestar atenção na sua família, se você morar em família, que gastos já existem na residência atual, onde você mora. O que é você participar mesmo, de forma... Observe que gastos que já existem, que você nunca tinha se dado conta antes, que já existem no local onde você mora. Então, você observando os gastos aí do seu entorno, vai ser mais fácil para você imaginar os seus gastos. Então, comece analisando esses gastos já existentes na residência atual. E aí você também vai poder, na medida do possível, pegar esses gastos e levar já para o seu planejamento, porque provavelmente muitos gastos que tem hoje na residência onde você mora, você terá na residência quando você for morar sozinho, quando você for morar sozinha.
Então é muito legal, porque aí você vai pensando, nossa, isso aqui também vou ter que assumir quando eu for morar sozinho, isso aqui também vou ter que levar. Então comece a observar o seu entorno, fica mais fácil para você montar um planejamento. Outra coisa, quando você, vamos supor que você vai alugar um espaço para morar. Então é importante você saber o valor exato que você vai pagar. Por quê? Porque tem o gasto com o aluguel, por exemplo, se você for alugar, mas tem outros custos envolvendo. Então, geralmente, quando você vai pagar o aluguel, você tem, se for apartamento, por exemplo, você vai ter o aluguel em si, mas você vai ter o IPTU e você vai ter o condomínio. Porque apartamentos, prédios de apartamento, existem aquelas despesas administrativas do prédio e elas são divididas entre os condôminos, as pessoas que moram nos apartamentos. Então você vai ter isso, o valor do aluguel, o valor do imposto de propriedade, né, que é pago para a prefeitura e o condomínio. Então, na realidade, não é só o aluguel. Tem o aluguel, mas os custos recorrentes da sua moradia. Outra coisa que você precisa colocar no seu orçamento é a água, é a luz, é o gás, né? Muitas vezes você tem o gás também, a internet, a TV por assinatura. Então são coisas que vão fazer parte do seu cotidiano, porque hoje em dia ninguém fica sem internet. Você pode falar para mim, mas eu não vou ficar com o canal de assinatura, eu vou usar só os canais abertos. Ok, pode ser. Pode ser que você faça parte daquelas pessoas que você não assiste muita televisão, ou você só assiste no celular, vai saber. Mas internet você precisa. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente hoje, as empresas estão fazendo um misto entre você trabalhar na sua residência, se você tiver uma profissão desse tipo, e você vai para o escritório poucas vezes. Então você precisa ter uma internet bacana em casa, se você for fazer o chamado teletrabalho ou home office, como se fala em inglês. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Porque mesmo você tendo esses custos fixos, esses custos pré-estabelecidos, eles vão variar ligeiramente ao longo do mês. O próprio gás, a própria luz, porque nós estamos ainda nas contas de luz com a bandeira vermelha, ou seja, os gastos são bem elevados. É possível que em breve a bandeira caia da eletricidade caia para a bandeira verde e a conta de luz baixe um pouco, mas tem conta de luz também aí que você tem que levar em consideração. E o gás também, que mesmo que você cozinhe muito pouco, você deve ter um botijão de gás em casa, ou até, como no meu caso, por exemplo, que o gás vem da rua, né? Não tem botijão, mas vem a conta de gás todo mês, porque o gás é encanado, que a gente chama aqui. Agora, e nem tudo você vai pagar o ano inteiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, o IPTU você paga em 10 meses. Então precisa ver se isso vai aparecer no seu aluguel ao longo de 10 meses também. E a outra coisa que você precisa levar em consideração é a gasolina, se você tiver moto ou carro, né? Porque isso também varia ao longo do mês. Então, tem pequenas variações de acordo com o seu consumo mês a mês. Agora você pode falar assim para mim, como é que eu posso equilibrar as contas? Então isso é muito importante que eu falei. Primeiro, você tem que ter uma reserva antes de você ir se aventurar e morar sozinho. Depois você tem que ter um planejamento. Então já passamos aí um item mesmo para você pensar, o item da moradia, outras despesas que você vai ter, luz, gás, telefone, internet, TV, a alimentação, transporte, fazem parte do orçamento. Basicamente o orçamento de todas as pessoas, de todas as classes sociais, são, vamos dizer assim, gastos genéricos, mas todo mundo está envolvido com isso. Agora, você tem que avaliar o custo de morar sozinho. E você pode falar para mim, Ivanilda, perguntar, né? Quanto custa morar sozinho? Eu vou dizer, depende. Depende do quê? Desses custos que eu estou falando para você, de você determinar com antecedência quanto que você vai gastar. Porque se você disser para mim, olha, em tal bairro eu não vou morar, em tal região da cidade eu não vou morar. São Paulo é muito grande, você vai ter regiões mais
caras e mais baratas. Então, dependendo da região onde você mora, você verifica aí qual região você vai escolher. Às vezes, já aconteceram casos aqui de clientes escolhendo uma moradia perto da faculdade que estão cursando ou perto do trabalho onde estão registrados, trabalhando para aquela empresa. Agora, depois da pandemia, o que aconteceu? Muita coisa mudou em termos de necessidade de estar na empresa para prestar serviços. As empresas montaram estruturas para prestação de serviços à distância. Então, tem certos arranjos financeiros de trabalho, né, que estão surgindo agora. Então, você tem que verificar o que precisa fazer para o seu caso. Agora, existem algumas coisas, atitudes e hábitos de consumo que vão contribuir para você gastar menos. Então, são mudanças simples que você mesmo pode assumir, se é que você não assumiu ainda, que tem a ver com trabalhar com eletrodomésticos eficientes. Então, muitas vezes, quando você for mudar, você vai precisar de geladeira e fogão. A geladeira, por exemplo, você vai buscar aquele selinho que fica na porta da geladeira, que é o selo Procel, letra A. Que é aquele eletrodoméstico que gasta menos eletricidade. Lâmpadas eficientes, eu não sei nem se estão ainda, se você consegue encontrar aquelas lâmpadas antigas, que gastavam mais energia. Hoje as lâmpadas todas são de baixo consumo energético, então mas confira isso. Outra coisa que você pode fazer é religiosamente usar a lista de compras para o supermercado. Muita gente jovem não tem lista de compras porque nunca fez. Quem faz é um outro adulto da casa, então você precisa ver isso. Tirar aparelhos da tomada quando você não estiver usando. Então tudo isso que você já ouviu, é possível que eu já tenha falado aqui em mais de uma live. Mas o que é assim, o mais importante de tudo que eu falei aqui é você fazer o planejamento antes de você mudar. Leve em consideração todos os itens que eu falei aqui. Eu espero que você tenha pego papel e caneta, que você tenha anotado os itens principais para levar em consideração, porque isso vai fazer a diferença. Quem vai morar sozinho precisa ter conhecimento de tudo que vai gastar e ter a reserva de segurança, porque isso vai livrar você de preocupações. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você curta o momento. É muito legal morar sozinho, é muito legal você ter a sua independência, você ser dono do seu nariz, é muito legal. Mas é bom, é para você curtir o momento. E para curtir o momento, você precisa estar sem preocupação financeira. Então, se você pretende fazer isso em algum momento da sua vida, minha sugestão é faça o planejamento. Mesmo, e não precisa ser complicado. Você dá um destaque para essa live, para esse vídeo que você tá aqui assistindo, e assiste de novo depois. E vai fazer, não, peraí, deixa eu ver se eu não esqueci nada do que a Ivanilda falou. Eu falei de vários pontos aqui para você se planejar. Faça com antecedência, faça as contas, monte aí a sua planilha basiquinha. Se você falar para mim, Ivanilda, eu nunca mexi em basiquinho, eu nunca fiz nada de nada, eu nunca controlei o meu dinheiro, como é que eu faço? Aí você pode usar um dos nossos treinamentos, que eu tenho um treinamento para quem é iniciante, que eu sempre falo aqui. Quando eu falo a respeito dos 5 passos para ter tranquilidade financeira, eu já aviso, é treinamento para iniciante. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Opa! Vamos lá. Então, eu tenho um treinamento para as pessoas que vão começar agora a cuidar das finanças delas. Então, eu sugiro que você faça os 5 passos. Por quê? Porque ele tem, inclusive, uma planilha lindinha só para você preencher. Se você falar para mim, Ivanilda, planilha não tem problema, eu sei fazer planilha. Ok, então lá dentro do treinamento tem o modelo do mapa do dinheiro, que é como nós chamamos aqui no nosso método, o orçamento mensal. Então já tem um modelinho lá para você seguir. E tem também uma lista de despesas. Eu pus, se não me engano, 13 itens de despesas que uma pessoa pode ter quando vai montar o orçamento. Então, usando essa lista, você não vai deixar nada de fora.
Tá tudo separadinho por categoria, porque fica mais fácil você verificar se esse tipo de gasto você vai ter ou não. E tem também lá o mapa do dinheiro, que é um dos e-books que eu escrevi, também está incluído lá, prontinho para você saber como é que você cuida do seu dinheiro. Então tem todo um passo a passo arrumadinho. Como é que é esse curso 5 passos para ter tranquilidade financeira? Ele é online, ele é 100% online. Então você pode acessar aí, se você está me assistindo pelo celular, aqui no Instagram, aqui no Facebook, você pode estudar no seu celular. As aulas estão gravadas para você ver e rever quantas vezes você precisar. Tem a planilha pronta, para quem não sabe preencher planilha. Então, uma planilha pronta, simples, fácil de usar. Tem o tutorial detalhado para você usar tudo do jeito certo. Tem o livro digital Mapa do Dinheiro, 100% gratuito. E tem outro livro digital que é Como Fazer Sobrar Dinheiro no Final do Mês. Então, você ganha dois livros digitais, você tem a planilha, você tem as aulas para assistir quantas vezes você quiser. O curso desse treinamento é 297, mas ele está com uma super oferta, por quê? Porque as pessoas, como esse treinamento, ele é destinado para iniciantes, então ele tem um preço camarada. O valor dele é R$ 97,00 e você pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes de R$ 9,70. Então, esse link desse treinamento está aqui na bio do Instagram. Então, você pode ir lá na bio, que é a biografia do Instagram, na minha bio. Ou você que está aqui no Facebook, você fala, Ivanilda, manda para mim o link. Então, você escreve uma mensaginha, eu quero, que eu já sei, e mando para você o link do treinamento para você ter acesso e poder baixar, ficar sabendo tudo que tem lá no treinamento, comprar o treinamento e fazer o curso 5 passos para ter tranquilidade financeira. Então, além de você ter tranquilidade financeira, você pode, a partir de agora, fazer o orçamento. Nós estamos aqui no mês de abril, trabalha com o orçamento de abril e já vai fazendo com antecedência o orçamento dos próximos meses. Pelo valor de R$ 97,00 ou R$ 12,00 de R$ 9,70. Simples assim, fácil assim. Vamos lá? Só antes da gente finalizar, dar uma retomada geral aqui dos passos que nós falamos. Vamos lá? O que nós dissemos aqui para você? O que você precisa fazer mesmo para deixar a sua vida morando sozinho, né? Deixar a sua vida de pessoa adulta responsável bem tranquila. Antes de você mudar, é importante você montar a sua reserva, certo? Para você simplesmente ficar muito tranquilo, muito tranquila. Ao longo, assim, desse período que você vai se adaptando para morar sozinho mais tempo na sua vida. Outra coisa que você precisa, então, você tem a reserva para ter tranquilidade, você vai definir o imóvel que você vai morar, a região onde você vai morar, vai definir o padrão de vida, né? Então, uma região que tem determinado padrão de vida que vai ser igual ou diferente do padrão de vida que você tem hoje, porque isso vai impactar nos gastos que você vai ter na hora de escolher esse imóvel, onde você vai morar. A localização também é importante, se vai ser perto da faculdade ou de onde você estuda, ou do colégio onde você estuda, ou perto do trabalho, e levar em consideração se tem supermercados com bons preços para você. Você vai criar novos hábitos, e um dos hábitos que você vai criar é o hábito de cuidar de você mesmo. Então você precisa estabelecer uma nova rotina, inclusive, além de pagar as contas em dia, é claro, deixar armários e geladeiras em condições com a alimentação necessária para você cuidar de você direitinho. Nos gastos mensais, eu disse para você que você vai ter gastos que antes você talvez não fosse responsável por eles, mas que você fizesse uma boa organização para não correr o risco de ficar no vermelho. Então, analise os gastos que você tem hoje, já mesmo que você não seja responsável pelo pagamento deles, mas que a família ou o núcleo onde você mora já assume certos gastos, você já fica de olho nesses gastos, porque possivelmente você vai
precisar dar atenção para eles quando você for morar sozinho, Ver o valor imóvel do imóvel exato, já incluindo os valores recorrentes, que isso envolve o quê? Condomínio e envolve IPTU. Também observe as contas básicas, luz, água, telefone, internet, TV por assinatura, que vão fazer parte dos seus custos, mas pode ser que esses valores variem ao longo do mês. Veja também aí a respeito de gastos recorrentes variáveis, que vão depender do seu consumo. Fique de olho na economia. Falei aqui a respeito de você usar as lâmpadas, né, de baixo consumo, eletrodoméstico de baixo consumo também, que já tem aquele selo que garante que o consumo deles é baixo, porque existem o quê? Mudanças simples que você já pode fazer tentando beneficiar o seu bolso também. Outro dia eu estava falando com um casal e lembrando aqui que mesmo aqui em São Paulo, né, a maior cidade da América Latina, nós passamos aqui, inclusive, passamos por uma crise hídrica muito forte. Então, o que todo mundo teve que aprender a ter novos hábitos de consumo de água. Inclusive aqui no escritório onde eu trabalho, onde eu tenho o prédio onde eu tenho meu escritório, o condomínio aqui, que é aqui só um prédio de negócios, né? Não é residencial, é só comercial. O síndico decidiu passar em revisão todos os lavabos aqui desse prédio. Por quê? Porque a gente queria se enquadrar dentro de um determinado consumo que foi estabelecido aqui pelo governo. De tamanho que foi a crise hídrica, que todo mundo passou por isso e todo mundo deu conta. Então, quando chega aquele momento de você cuidar do seu bolso, que é necessidade mesmo, se você tem o desejo de morar sozinho, se você quer a sua independência, então comece cuidando muito bem do seu dinheiro, se organize financeiramente nos passos que eu ensinei aqui você. E se você quer realmente saber um pouco mais, se você não tem o hábito, se você não tem sua planilha montada, se você não tem o passo a passo, o treinamento 5 passos para ter tranquilidade financeira, que está na nossa bio do Instagram, ou você pode, inclusive, acessar o nosso site, ou mandar uma mensagem para nós, que eu mando para você o link, para você conhecer o treinamento e, quem sabe, comprar o treinamento e começar a usar hoje mesmo. Então, antes de finalizar, eu quero pedir para você, curta, comente e compartilhe. Lembra dos 3 Cs que eu gosto de lembrar? Curta, comente e compartilha. Porque quando você faz isso, você coloca em evidência aqui as nossas lives. E aí as redes sociais vão fazer a divulgação do nosso material, especialmente o YouTube, para mais pessoas. Tudo bem? Então, agradeço a companhia e te espero na próxima oportunidade. Finalizando aqui primeiro com o Instagram. Vamos lá?